Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E no programa de hoje você vai ver: bombeiros evitam tragédia no interior de Jacutinga. Por pouco, um caminhão não foi arrastado pela água forte e a correnteza de um rio. E também entre os detalhes: família divulga que reconheceu o corpo de homem que estava desaparecido aqui em Erechim. Ele foi encontrado morto no interior de Paulo Bento na sexta-feira. E também entre os últimos detalhes: morre a primeira-dama de Paim Filho, vítima de coronavírus. Ela estava internada em Passo Fundo. Essas e outras notícias você vê a partir de agora no Bom Dia Notícias, que está no ar. Olá, muito boa tarde, meu amigo, muito boa tarde, minha amiga, seja bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós começamos mais tarde hoje o nosso telejornal, mas com as informações exclusivas da nossa região do Alto Uruguai, os destaques das últimas horas para você. E a gente já começa falando da morte da primeira-dama de Paim Filho por coronavírus. Ela foi a primeira vítima da doença na cidade aqui da região noroeste do estado. A primeira-dama estava internada no Hospital São Vicente de Paulo desde a última semana. O marido dela, prefeito de Paim Filho, também está com Covid-19. Confira. Faleceu na tarde deste domingo no Hospital das Clínicas em Passo Fundo a médica e primeira-dama de Paim Filho, Daniela Zandona Bresolim. De acordo com a equipe médica, ela estava internada desde o dia 7 de agosto e o quadro se agravou na noite deste sábado, quando precisou ser entubada. Daniela tinha 42 anos e era um dos casos positivos de coronavírus do município. Ela era casada com o atual prefeito Ediomar Bresolim do PP, que também foi diagnosticado com coronavírus e está afastado temporariamente por motivos médicos. A prefeitura decretou luto oficial por 3 dias no município. Funcionários do Hospital Santa Terezinha, em Paim Filho, onde a médica e primeira-dama trabalhava, homenagearam a psiquiatra no começo da noite. Eles rezaram em frente à instituição e cantaram em homenagem a ela, que também era servidora da Unidade Básica de Saúde da cidade. O município registra, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 66 casos de coronavírus. Esta foi a primeira morte associada à Covid-19 na cidade. Muito bem, olha, daqui a pouquinho a gente segue falando mais do Covid-19, segue falando da bandeira vermelha aqui na região norte do estado. Fique com a gente. Mas agora a gente vai falar que o corpo de um homem que estava desaparecido em Quatro Irmãos foi encontrado por moradores em um rio no interior do município. De acordo com familiares, ele foi atingido várias vezes com tiros na cabeça. Confira. Um homem de 24 anos que estava desaparecido foi encontrado morto na tarde deste domingo em Quatro Irmãos. Segundo a família, Joniel do Nascimento havia desaparecido na última sexta-feira, quando saiu na companhia de um vizinho. O corpo foi encontrado por moradores de uma propriedade rural no Rio Padre, no interior do município. Os familiares reconheceram o corpo, que, segundo eles, tinha marcas de tiro na cabeça. Após uma perícia no local, o cadáver foi levado para o Instituto Médico Legal. A Polícia Civil está investigando o caso. Muito bem, e olha, a família de um homem que estava desaparecido desde o dia 31 do último mês aqui em Erechim reconheceu o corpo dele, que foi encontrado numa mata no interior de Paulo Bento na última sexta-feira. O homem, que tinha problemas de saúde, tomava vários remédios, teria saído de casa com um telefone e os documentos que não foram encontrados junto ao cadáver. Agora a polícia investiga o caso e há dois principais linhas de investigações: o crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e também o crime de assassinato, o homicídio. Te liga. O corpo encontrado na última sexta-feira no interior de Paulo Bento é de Volmir dos Santos, de 41 anos, que estava desaparecido desde o dia 31 de julho. O reconhecimento foi feito por familiares. A Polícia Civil já trabalha para identificar como a vítima morreu, mas a principal linha de investigação seria latrocínio, crime de roubo seguido de morte ou assassinato. Exames periciais devem apontar a sequência agora das investigações.
Segundo familiares, Volmir tinha problemas de saúde e morava com a mãe. Ele teria saído de casa levando o celular da mãe e documentos, que não foram encontrados juntos com o corpo. O caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil de Erechim. E uma mulher morreu na manhã da última sexta-feira no interior de Jacutinga. Ela trabalhava em uma plantação de eucaliptos quando uma árvore caiu sobre ela. Bombeiros chegaram no local e encontraram a vítima já sem vida. Além disso, o marido dela, que estava com a mulher, estava desmaiado. Veja. Uma mulher morreu atingida por um eucalipto na manhã desta sexta-feira na localidade de Linha União, no interior de Jacutinga. De acordo com informações, ela trabalhava com o marido no corte de árvores, quando por volta das 9h30 da manhã ocorreu o acidente. A Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros Militar foram acionados e no local encontraram a vítima já sem vida e o marido dela desacordado. A árvore que atingiu a mulher teria cerca de 30 metros. O local foi isolado. A vítima, de 36 anos, não teve o nome divulgado. Agora a gente passa a falar de trânsito para você. E olha, um caminhão acabou colidindo contra uma caminhonete na BR-470. O acidente aconteceu próximo ao município de Barracão. Um caminhão colidiu contra uma caminhonete na BR-470 em Barracão. O acidente aconteceu no início da manhã deste domingo, próximo à comunidade de Linha Schmidt. De acordo com populares, os dois veículos trafegavam no mesmo sentido da rodovia, quando a caminhonete teria reduzido para acessar uma estrada vicinal e sido atingida pelo caminhão. Com o impacto, os dois veículos saíram da pista e a caminhonete chegou a capotar. Apesar da gravidade, os motoristas tiveram apenas ferimentos leves. Eles foram levados para o Hospital São Valentim de Barracão e liberados. O acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal. E uma ultrapassagem deixou o motorista de um carro gravemente ferido em Paim Filho na noite do último sábado. De acordo com informações, um automóvel que fugiu do local tentava uma ultrapassagem. Quando ele viu que ele não ia conseguir, ia bater de frente com uma caminhonete que vinha no sentido oposto, o homem então atingiu o carro onde estava esse motorista e jogou ele para fora da pista. Veja agora a reportagem. Um motorista de um automóvel modelo GM Prisma ficou gravemente ferido após o veículo em que ele estava ser atingido por outro, sair da pista e capotar na RS 126 em Paim Filho na noite de sábado. O acidente aconteceu próximo à comunidade de São Cristóvão. Uma caminhonete modelo S10, onde estavam pai e filho, que não ficaram feridos, também se envolveu no acidente. Segundo os motoristas, um automóvel modelo Gol que fugiu do local tentava fazer uma ultrapassagem, mas ao perceber a caminhonete no sentido oposto, desistiu e atingiu o Prisma, que seguia em sua frente, provocando o acidente. O motorista do Prisma foi levado para o Hospital de Sananduva e logo após transferido para o Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. Não há informações sobre o estado de saúde dele. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar. Olha, a Polícia Civil segue investigando esse caso aí de pai e filho, né? E até o momento nenhum suspeito foi preso, né, de dirigir aí esse carro, né, que provocou esse acidente, podia ter matado todo mundo. Olha, um motorista perdeu o controle do veículo e que acabou capotando em Cacique Doble. A suspeita é que ele entrou em uma curva em alta velocidade. Te liga. Um veículo capotou na tarde deste sábado na RS 343 em Cacique Doble. O acidente aconteceu próximo à comunidade São Luís Rei, em uma curva. Só o motorista teve ferimentos leves. Ele estava sozinho no veículo e foi socorrido pelo resgate dos bombeiros voluntários e levado para o hospital de Cacique Doble. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar. E o motorista também capotou o veículo em estação na tarde deste domingo. Ele falou à polícia que havia desviado de um ciclista, na verdade. Fato que causou com que ele saísse da pista e capotasse o veículo. O acidente aconteceu próximo ao trevo de Santa Lúcia, na entrada da RS 135 para o município de Estação.
Um automóvel capotou próximo ao trevo de Santa Lúcia, na RS 135, em estação na tarde deste domingo. Segundo informações, o motorista teria perdido o controle do automóvel ao desviar de um ciclista. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital São Roque de Getúlio Vargas com um ferimento na cabeça. Segundo o hospital, ele passa bem. Já o caroneiro não ficou ferido. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar. E olha, agora a gente vai chamar uma reportagem impressionante, viu? Eu quero chamar a sua atenção, você que está em casa. Olha, bombeiros de Erechim e também os bombeiros voluntários lá de Jacutinga evitaram uma verdadeira tragédia na tarde do último sábado. Um caminhão tentou passar aí uma taipa de concreto, que é uma pequena ponte que fica entre os municípios de Jacutinga e Ponte Preta, na antiga estrada que ligava os municípios. Hoje existe uma estrada muito mais moderna, mas o cara resolveu passar essa ponte, cara, com o rio cheio. E por pouco, uma família que estava dentro do carro e o motorista não acabaram aí não morrendo afogados, uma tragédia gigantesca havia sido agora. Inclusive um bebê estava dentro do caminhão. Eu fiz a reportagem, eu mostro para você agora essas imagens impressionantes. Confira. A imagem gravada com o celular mostra o exato momento que o caminhão onde estava uma família tenta atravessar a ponte coberta pela água no interior de Jacutinga. O veículo vai até a metade do rio, cai da ponte e todos os ocupantes ficam ilhados. Meu Deus, cara! Não, cara! Eu falei. Bombeiros voluntários de Jacutinga são os primeiros a chegar no local. Eles amarram cabos para que o caminhão não seja mais arrastado pela correnteza. Logo após, bombeiros de Erechim, com o apoio de um bote, conseguem chegar até o veículo e retirar de lá um casal e 3 crianças, entre elas um bebê de apenas 1 ano de idade. De acordo com populares, a família é de Campinas do Sul e seguia para Ponte Preta. O local onde o fato aconteceu é divisa entre os dois municípios. Eu falei. Muito bem, olha, parabéns ao Corpo de Bombeiros, um excelente trabalho feito, tanto os bombeiros voluntários de Jacutinga quanto os bombeiros voluntários de Erechim, um excelente trabalho nesse resgate, né? E importante aí ver a consciência que a gente tem que ter dos motoristas, né, gente? Se não dá para passar, não dá, vá pela outra estrada, tem uma estrada muito melhor ali que dá para passar, né? Podia ter acontecido uma tragédia mesmo, mas graças a Deus nossos verdadeiros heróis aí estavam apostos aí nesse momento. Parabéns mais uma vez às unidades do Corpo de Bombeiros. Por falar em bombeiros, um raio acabou atingindo uma borracharia na noite da última sexta-feira, durante o temporal que atingiu aqui a região e pegou fogo lá em Campinas do Sul. Te liga na reportagem. Um raio provocou um incêndio e destruiu uma borracharia em Campinas do Sul na noite de sexta-feira. O fato foi registrado por volta das 10 horas e o fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Voluntários do município. O local, que estava fechado, funciona nos fundos de um posto de combustíveis na Avenida Maurício Cardoso, e a principal preocupação dos bombeiros envolvia não permitir que as chamas se alastrassem. 2 equipes com 2 caminhões trabalharam no local e as chamas foram controladas após 20 minutos de trabalho. Enquanto alguns voluntários combatiam o fogo, outros atuavam na retirada de pneus e outros materiais inflamáveis do local. Muito bem, já já a gente fala mais do temporal aqui na TV Bom Dia para você. E olha, a gente segue falando de incêndio agora. Uma Kombi que trafegava pela RS 480 quase foi destruída por um incêndio, se não fosse o trabalho dos bombeiros voluntários de São Valentim. O fogo começou no motor do veículo. Bombeiros voluntários de São Valentim conseguiram conter um incêndio no motor de uma Kombi que trafegava pela RS 480 na manhã deste sábado. O caso aconteceu próximo à comunidade de Monte Alegre e a ação rápida impediu que o fogo se espalhasse de forma rápida e destruísse o veículo. Apesar do susto, nenhum dos ocupantes da Kombi ficou ferido. Vamos seguindo falando de segurança pública e olha, a Brigada Militar prendeu um homem suspeito de arremessar um tijolo de maconha
maconha no presídio aqui de Erechim foi durante a tarde da última sexta-feira, quando os policiais que trabalhavam no sistema de videomonitoramento perceberam que um homem teria arremessado objetos em direção ao pátio do presídio estadual aqui de Erechim e depois teria fugido do local em uma moto. Após buscas, a Brigada Militar abordou motociclistas na rua Estevão Gavenda, lá no bairro Progresso. O homem tentou fugir, mas acabou caindo da moto e foi preso. Os pacotes arremessados foram parar no telhado da casa prisional, onde, segundo a polícia, estavam 3 tijolos de maconha pesando 390 gramas. Diante dos fatos, o homem de 34 anos foi preso, conduzido para a delegacia, sendo ouvido, apontado aí por tráfico de drogas e logo após levado ao presídio estadual aqui de Erechim, onde permanecerá à disposição da justiça. Também nas últimas horas, a polícia apreendeu uma pistola, munições e drogas lá no bairro Aeroporto. Olha, esse fato aconteceu após o motorista de um carro modelo Toyota Corolla, que estava na rua Olindo Zambonato, no bairro Aeroporto, desobedecer a ordem de parada dos policiais e fugir do local na noite da última sexta-feira. Segundo a polícia, o motorista saiu do veículo e deixou cair um objeto no chão. Ele tentou entrar numa casa, mas acabou sendo abordado pelos policiais. De acordo com a Brigada Militar, ele teria dispensado uma pistola calibre 380 com carregador e 12 munições intactas, além de uma bucha de cocaína pesando cerca de 6 gramas. Dentro da casa foram localizados 2 carregadores calibre 380, 30 munições calibre 380, 3 munições calibre 22, uma munição calibre 38 e uma balança de precisão. Diante dos fatos, o homem de 37 anos de idade foi preso, conduzido à delegacia de polícia, onde foi ouvido e logo após encaminhado ao presídio aqui de Erechim, local que permanecerá à disposição da justiça. E olha, uma operação da polícia prendeu uma quadrilha aqui no norte do estado que tinha sua sede em Getúlio Vargas, suspeita de comandar grande parte do tráfico de drogas lá em Getúlio Vargas. Além disso, eles também eram especialistas em roubar veículos e trocar por droga na fronteira. E estavam preparando até mesmo um assalto a banco. 3 assaltos aqui na nossa região. Te liga na reportagem. Ainda era escuro quando mais de 130 policiais civis começaram a cumprir os primeiros mandados de busca e apreensão e de prisão da Operação Rajada, realizada em 5 cidades do estado: Bagé, São Gabriel, Sertão, Erechim e Getúlio Vargas. A ação policial cumpriu 19 ordens de busca e apreensão, 13 prisões preventivas e mais 3 prisões em flagrante, além da apreensão de um menor. A investigação, que durou 4 meses, apontou que o grupo criminoso, que tinha uma grande atuação no norte do estado no tráfico de drogas, financiava a prática com outros crimes, como o roubo de veículos que eram trocados por entorpecentes e assaltos a bancos. Então, essa organização criminosa trazia carros da região metropolitana, receptados da região metropolitana, ou então roubados aqui mesmo, transportavam esses carros até o estado do Mato Grosso, ou Paraná. Lá na região de fronteira, eles trocavam esses carros por droga, traziam essa droga para cá, aí distribuíam na região de Getúlio Vargas, Erechim, Passo Fundo, e também uma parte dela na região metropolitana, porque funcionava de certa forma associada a outras organizações criminosas, e assim se financiava, com a intenção de adquirir arma de fogo e crescer muito crime. Felizmente, a operação de hoje foi um sucesso e pedimos então que acontecesse pelo menos 3 assaltos a banco. A maioria das prisões aconteceram na cidade de Getúlio Vargas, aqui no norte do estado. Segundo a Polícia Civil, o município era a sede do grupo criminoso e onde também ele atuava com a maior força, principalmente no comando do tráfico de drogas. Com os presos, foram encontradas 7 armas, sendo 4 revólveres e 3 espingardas, assim como munições de diversos calibres, 2 veículos utilizados pelo grupo, além de maconha, cocaína, celulares, lunetas, balanças de precisão e toucas ninja. As investigações começaram em maio deste ano, após a polícia prender em Getúlio Vargas 2 homens conhecidos por serem especialistas em assalto a banco e que tinham fugido de um presídio do estado. Em junho, na primeira fase da operação, além das prisões, os policiais também encontraram várias armas, entre elas uma submetralhadora.
Após essa fase, os líderes da organização criminosa fugiram de Getúlio Vargas para as cidades de Erechim e São Gabriel, onde foram presos nesta sexta-feira. Vários membros mudaram de cidade. Aí monitoramos onde eles estavam. Um deles foi preso, o líder foi preso em Erechim. Um outro foi preso em Sertão e um em São Gabriel. Olha, parabéns ao trabalho da Polícia Civil, um excelente trabalho mais uma vez do delegado Jorge, lá da Delegacia de Getúlio Vargas, a sua equipe, muito bem, parabéns a eles. Olha, e aqui em Erechim, drogas foram arremessadas no presídio e acabaram sendo apreendidas. Foi durante a noite do último sábado, quando os policiais que trabalhavam no sistema de vídeo monitoramento perceberam que um homem teria arremessado objetos em direção ao pátio interno do presídio estadual aqui de Erechim e logo após fugiu. A Brigada Militar fez buscas em bairros aqui da cidade, mas o suspeito não foi encontrado. Segundo a polícia, o objeto acabou caindo no telhado da casa prisional, onde estavam 253 gramas de maconha. O entorpecente foi apreendido e entregue na delegacia de polícia para o registro do fato. E um homem acabou preso após arremessar drogas também aqui no presídio aqui de Erechim. Aliás, Breitenbach, nós tivemos um grande número de arremessos desse fim de semana, hein? O pessoal trabalhou muito dos arremessos, hein? Mas graças a Deus a polícia trabalhou mais e prendeu essa vagabundagem. Olha, um homem foi preso após arremessar drogas no presídio aqui de Erechim. Olha, ele arremessou o objeto em direção ao presídio e fugiu em uma moto conduzida aí, segundo a Brigada Militar, pela Avenida Amintas Maciel com 2 homens. Foi na tarde do último sábado. Ao perceber a presença da viatura, o condutor então aumentou a velocidade do veículo, sendo acompanhado até a rua João Frederico Bertz, no bairro Linho. De acordo com a polícia, um dos homens fugiu atravessando os terrenos, já o outro acabou preso. O pacote arremessado caiu no telhado da casa prisional e estavam 57 gramas de maconha, um aparelho celular e um carregador. Diante dos fatos, o homem de 21 anos de idade foi preso, conduzido, levado para a delegacia de polícia, onde foi ouvido e logo após encaminhado ao presídio, local que permanecerá à disposição da justiça. Nós temos mais destaques para você que está nos acompanhando. E olha, uma discussão familiar acabou em prisão por porte ilegal de arma de fogo lá em Estação, viu? Olha, após receber a informação de que uma família estaria discutindo, a Brigada Militar foi até a rua Adão Francisco da Rocha, no centro de Estação, na noite do último sábado. No local, os policiais encontraram uma espingarda calibre 28 com 13 munições já deflagradas e 2 intactas. Diante dos fatos, o homem de 59 anos de idade foi preso, levado para a delegacia de polícia, onde foi ouvido e logo após liberado. Nós também tivemos nas últimas horas um foragido da justiça preso lá em São Valentim. Olha, foragidos da justiça, foram mais que um presos lá em São Valentim. A primeira prisão aconteceu no final da tarde do último sábado, quando a Brigada Militar abordou um homem em atitude suspeita na linha Lazarim, no interior do município. Em consulta ao sistema informatizado de dados, verificou-se que o mesmo possui um mandato de prisão. Diante dessa situação, o homem de 37 anos de idade foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de polícia, onde foi ouvido e logo após levado ao presídio aqui de Erechim, onde permanece à disposição da justiça. Ainda na tarde do último sábado, outro homem que também estava foragido foi abordado na rua Olindo de Boni, lá em São Valentim. O homem de 23 anos de idade foi preso e encaminhado à delegacia de polícia e logo após levado ao presídio estadual aqui de Erechim, onde permanecerá à disposição da justiça. E olha, um menor de idade foi apreendido por tráfico de drogas. Foi durante a madrugada do último domingo, quando os policiais que trabalhavam no sistema de vídeo monitoramento perceberam uma atitude suspeita de um homem nas proximidades, adivinha da onde? Do presídio estadual aqui de Erechim. Em revista pessoal, ou mesmo os policiais encontraram com ele o quê? Um pacote enrolado em fita adesiva que semelhante àqueles que são arremessados para dentro do presídio. Segundo a polícia, dentro do pacote estava uma porção de maconha, 2 de cocaína pesando 19 gramas e um pedaço de corda. Diante dos fatos, o menor de 15 anos de idade foi apreendido. Ele foi levado para a delegacia e logo após devolvido aos seus responsáveis.
Olha, mais destaques para você que está nos acompanhando, um menor de idade, é isso aí do tráfico de drogas, hein? Cada vez mais o pessoal usando os menores aí nesse tráfico de drogas. Que situação mais complicada. Olha, um motorista foi preso por embriaguez no centro aqui de Erechim. Olha, esse acidente de trânsito aconteceu na Avenida Caldas Júnior, foi na noite do último domingo, quando a Brigada Militar solicitou no local após um dos condutores, realizar o teste do etilômetro e apresentar resultado positivo para embriaguez. Diante dos fatos, o motorista de 27 anos de idade foi preso, levado para a delegacia, onde foi ouvido e logo após liberado. Olha, a Brigada Militar apreendeu crack e cocaína lá em Santo Expedito do Sul. Olha, policiais da Brigada Militar apreenderam na madrugada deste domingo crack e cocaína no interior de Santo Expedito do Sul. A droga estava com 2 homens em um veículo abordado próximo à comunidade de Caravaggio. O condutor de 40 anos assumiu que os entorpecentes eram dele. Ele foi levado para a delegacia de polícia lá do município e logo após assinou um termo circunstanciado, foi liberado. O homem também não tinha carteira de habilitação, por isso o veículo dele foi apreendido. Outras informações para você que está nos acompanhando. E agora, uma daquelas matérias na Breitenbach, você que é apaixonado pelos animaizinhos, você e a Vitória Caroline lá da RDC TV, vocês dois que são apaixonados aí pelos animaizinhos, aquela reportagem cuti-cuti. Bota na tela aí os bichinhos, Marcão. Olha, você está vendo imagem de filhotes de puma que foram resgatados pela Brigada Militar. Olha aqui na região da Serra, 2 filhotes de felinos silvestres foram resgatados pela Brigada Militar de Vacaria na tarde do último sábado, dia 15. Os pequenos animais estavam às margens da BR-285 e foram encontrados por moradores das proximidades que avisaram a polícia. Ainda em fase de amamentação, os felinos foram recolhidos e encaminhados para um abrigo lá de Vacaria. Logo após, a duplinha foi entregue a uma equipe da Polícia Rodoviária Federal de Lagoa Vermelha e então os felinos foram levados para o Grupo de Estudos de Animais Silvestres da Universidade de Passo Fundo. Lá, eles foram identificados como sendo 2 filhotes de um puma. Segundo a universidade, ambos estão bem. A polícia não tem pistas sobre quem possa ter abandonado os felinos lá na BR-285, mas a suspeita é que eles tenham sido deixados no local por um veículo. A veterinária responsável disse que os bebês felinos seguirão sendo cuidados pela universidade e que o retorno deles para a natureza ainda não tem uma data prevista. Muito bem, olha uma notícia bonitinha aí no meio de tanta notícia da segurança pública. Muito legal. Seguimos com outros destaques para você que está nos acompanhando e olha, vamos falar do temporal aqui de Erechim. Olha, moradores relatam alagamentos e queda de energia e árvore. O temporal da última sexta-feira à noite causou uma série de estragos aqui em Erechim e na nossa região do Alto Uruguai. Nós vamos para o site do jornal Bom Dia agora para acompanhar essas informações do Alan Dias, que acompanhou aí juntamente comigo os detalhes desse temporal aqui em Erechim e também na região do Alto Uruguai. Vamos lá? Moradores aqui de Erechim, daqui a pouco vai aparecer aqui. Nós temos tempo hoje. Hoje o nosso jornal aí tá com o tempo sobrando, né? Nós entramos mais tarde, o pessoal foi almoçar e daqui a pouquinho ele volta. Muito bem, olha, daqui a pouquinho eu falo para você dos temporais aqui na nossa região. Agora a gente vai ver um vídeo que mostra o momento em que o temporal derrubou um caminhão lá em Santa Catarina, na região central de Santa Catarina. Olha, o forte temporal que atingiu aqui a região sul também atingiu a região oeste de Santa Catarina na tarde da última terça-feira. As imagens que você vai ver agora foram registradas lá em Tangará por um caminhoneiro que estava dentro de um caminhão que tombou com a força do vento. Segundo os meteorologistas, os ventos chegaram lá naquela localidade a mais de 130 km por hora na região. Olha, a imagem é impressionante, por isso a gente vai trazer para mostrar para você agora o momento exato de que o motorista estava dentro do caminhão, o caminhão tomba. Olha, coitado desse motorista, viu? A fé mesmo para ajudar nessa hora. Vamos conferir.
Santo desça sobre nós nesse exato momento. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Tende piedade do mundo nesse momento. Muito bem, a gente segue falando dos temporais que atingiram aqui a região do Alto Uruguai. E olha, aqui em Erechim, moradores relatam alagamentos e queda de energia e de árvores. Vamos agora sim ao site do Jornal Bom Dia. Olha, a chuva forte, acompanhada de vento e granizo, que caiu na noite da última sexta-feira aqui em Erechim, foi rápida, mas com força suficiente para provocar diversos danos. Conforme relatos de moradores, algumas ruas do loteamento Rio Tigre ficaram aí tomadas pela água. O mesmo aconteceu na BR-153, no acesso ao município próximo ao Colosso da Lagoa. Agentes de trânsito, Polícia Rodoviária Federal e integrantes da Força Voluntária do Alto Uruguai estiveram no local controlando o tráfego de veículos e realizando a retirada da água acumulada. Ainda há relatos também de vários pontos da cidade que ficaram sem luz devido a postes de energias caídos. Já na RS 135, uma árvore caiu sobre a pista e acabou interditando a via no sentido Erechim-Getúlio Vargas, próximo ao Horto Florestal. O trânsito chegou a ficar parado e a Polícia Rodoviária pediu cautela aos motoristas que passaram lá por aquela região. Nós seguimos falando desse temporal que atingiu aí a nossa região do Alto Uruguai e os estragos ainda estão sendo contabilizados aqui na nossa região. Olha, aqui em Erechim, como eu falei agora há pouco, vários locais ficaram sem luz, né? Uma árvore, inclusive, caiu sobre a rede de energia elétrica na Rua Aratiba, da região central aqui de Erechim. Com isso, cerca de 20 bairros ficaram sem energia durante a noite da sexta-feira e a madrugada de sábado. Na região, foram registradas chuvas de granizo e vento em quase todas as cidades. O local mais atingido foi o interior do município de Cruz Altense. Na comunidade de Linha São Roque, o temporal destelhou este chiqueiro que teve o telhado arrancado aí pelo vento. A Defesa Civil do Estado informou que ainda está fazendo um levantamento total dos estragos aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho. Seguimos com outras notícias para você que está nos acompanhando. E olha, a queda, antes de a gente falar, o município lá de Entre Rios do Sul e Itatiba do Sul também registraram chuva de granizo. Antes aqui de Erechim, na noite de sexta-feira, várias cidades aqui da região, principalmente Itatiba, Entre Rios, aquelas que ficam mais na fronteira, ainda durante a tarde registraram o granizo. Veja. Várias cidades do Alto Uruguai Gaúcho registraram, além de chuva, granizo na tarde desta sexta-feira. Em Entre Rios do Sul, um morador registrou a chuva de pedras com o apoio de um celular. No interior de Itatiba do Sul, moradores também registraram chuva de granizo. Apesar do susto, segundo a Defesa Civil do Estado, não foram registrados prejuízos por chuva de granizo na região norte do estado. Olha, a gente volta a falar do temporal aqui em Erechim porque a queda de galhos acabou derrubando um motoqueiro. Olha, o temporal que atingiu Erechim e a região do Alto Uruguai na noite de sábado deixou um motociclista ferido. O homem que trabalhava como entregador foi atingido por galhos de uma árvore na rua Bento Gonçalves. O condutor foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o Hospital Santa Terezinha. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Olha, agora vamos falar da bandeira vermelha. A região de Erechim permanece, por enquanto, em bandeira vermelha. A decisão foi dada na última sexta-feira. A decisão preliminar do governo do estado, apontando alguns critérios. Veja. Na 15ª rodada do distanciamento controlado do governo do estado, divulgada no fim da tarde desta sexta-feira, a região de Erechim permanece em bandeira vermelha, juntamente com outras 15 regiões que receberam o nível de risco máximo para o avanço da doença. De acordo com a nota técnica, ainda pela situação da macro-região e do estado, os municípios que integram a região de Erechim obtiveram mensuração na bandeira vermelha nessa rodada. Com relação à velocidade do avanço, tiveram uma redução de 6 para 5 internados por Covid-19 em leitos de tratamento intensivo no último dia. Além disso, a região teve 10 pessoas internadas por Covid-19 em leitos clínicos no último dia, do levantamento, um aumento de 2 pacientes com relação à semana anterior.
No caso de hospitalizações registradas para a Covid-19 nos últimos 7 dias, entre as 2 semanas, a região apresentou uma melhora, passando de 18 para 14 hospitalizações na semana. No caso dos indicadores de incidência de novos casos sobre a população, a região melhorou nos 2 casos, apesar de que um deles ainda mantém a mesma bandeira. Para as hospitalizações sobre 100 mil habitantes, a bandeira manteve-se em vermelha, mesmo que o indicador passou de 7,5 para 5,83. No indicador de projeção de óbitos, a situação foi mais positiva, com a bandeira passando de preta para laranja. Por fim, no caso de leitos de UTI, a região de Erechim aumentou de 18 para 19 a disponibilidade dos leitos. Das 33 cidades que compõem a região R16, 24 podem seguir em bandeira laranja, porque não tem registro de óbito ou hospitalização de moradores nos últimos 14 dias, desde que a prefeitura crie um regulamento local. Olha, logo mais, às 4h30 da tarde, o governo do estado vai divulgar aí como é que fica por esta semana, mais uma vez, as bandeiras. Lembrando que a partir de agora, as associações dos municípios do Alto Uruguai podem também definir a bandeira para as suas regiões, mas precisam seguir uma série de decretos. A Associação dos Municípios do Alto Uruguai, a AMAL, antes da divulgação da bandeira vermelha na sexta-tarde, havia falado que a expectativa era de bandeira laranja, pois apontou aí alguns índices que tiveram queda na região de Erechim. Mas a macro-região norte, que é Passo Fundo e Palmeira das Missões, juntamente com Erechim, acabou colocando todo mundo em bandeira vermelha. Veja a fala da AMAL, dada antes da divulgação da bandeira vermelha. Com o propósito de manter a população local e regional informada com relação à evolução da pandemia da Covid, nós vamos repassar algumas informações que achamos pertinentes para o momento. É do conhecimento de todos que nas últimas 4 avaliações por parte do modelo de distanciamento controlado do Estado, houve uma sinalização de bandeira vermelha para a nossa região 16, e face aos nossos indicadores e aos nossos argumentos, nós conseguimos reverter através de um pedido de reconsideração que foi acolhido pelo Estado. Porém, no último final de semana, houve essa sinalização de bandeira vermelha. Nós apresentamos as nossas considerações e os nossos argumentos, fundamentada nos nossos indicadores, e, para nossa surpresa, não tivemos o acolhimento do nosso pedido e houve a deliberação por parte do Estado de indicação, de sinalização de bandeira vermelha para esta semana, o que significa alto risco. Avaliando os nossos indicadores da semana, o qual fizemos com muita propriedade, verificamos que neste universo que está sendo monitorado, 34 municípios, aproximadamente 240 mil habitantes, nós temos atualmente, segundo o último boletim de quarta-feira, 212 casos ativos. Nós temos uma taxa de recuperação extremamente expressiva, no percentual de 91,28%, e nós verificamos nesta semana que houve um declínio no número de internações a nível de UTI e houve um aumento de internações a nível de alas clínicas. Então nós passamos de 43,40% de ocupação em UTI para 34,78%, isto é um indicador extremamente positivo, porém nós verificamos que houve um número maior de internações clínicas. Nós ascendemos de 17,07% para 26,82%. Então nós verificamos que houve nesta semana o maior número de internações nas alas Covid em ambientes clínicos. Porém, face a esses indicadores, nós estamos com uma expectativa muito positiva que na tarde de hoje, como costumeiramente faz o governo do Estado, haja o anúncio, a sinalização da bandeira para a próxima semana. A nossa expectativa do Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus é que na tarde de hoje a nossa região receba o indicativo, a sinalização de bandeira laranja, o que significa médio risco, tendo em vista que sempre sustentamos perante aos órgãos oficiais que os nossos indicadores são indicadores que nos levam a essa coloração de bandeira. Muito bem, gente, lembrando mais uma vez para você, 4h30 da tarde, ao vivo aqui pela TV Bom Dia, o governador Eduardo Leite divulga o número das bandeiras aqui na nossa região. Vamos ficar
de torcida aí para que a gente volte para a bandeira laranja, né? Ninguém quer ficar com esse risco grande aí do coronavírus. Vamos falar de esporte para você agora no site do Bom Dia. O Ipiranga venceu o Londrina no Colosso da Lagoa. O jogo aconteceu na tarde do último domingo aí e o Canarinho foi bem, recebeu uma vitória positiva. Olha, tá lá no espaço de esportes para você que está nos acompanhando. O Ipiranga venceu o Londrina por 2-1 lá no Colosso da Lagoa. Olha, o jogo, como eu falei, aconteceu na tarde de domingo e o time de Erechim conquistou os primeiros 3 pontos no Campeonato Brasileiro. O jogo foi válido pela segunda rodada da competição desde o início da pandemia. O Canarinho foi o melhor do primeiro tempo e Fernandinho marcou aos 20 e aos 29. Aos 18 minutos do segundo tempo, Marcondes descontou para os paranaenses, que chegaram a crescer na partida e impôs uma forte pressão, mas o time aqui de Erechim soube administrar o resultado. Agora o Ipiranga terá 2 jogos fora, contra o Boa Esporte em Varginha e no dia 23 contra o São Bento lá em Sorocaba no dia 30, tá bom? Olha, e a dupla Grenal, Marcão, como é que foi? O Grêmio empatou com o Corinthians e o Internacional perdeu para o Fluminense, rapaz. Vamos começar falando do empate do Grêmio e Corinthians. Quem faz a avaliação é o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi. 90 minutos, buscou a vitória o tempo todo. Os números estão aí, foram inúmeras oportunidades. Praticamente o Vanderlei assistiu a partida. Nitidamente deu para ver que o Corinthians veio para o empate, para uma bola parada, para um contra-ataque, enquanto a minha equipe buscou o tempo todo o gol. Criou, tivemos a chance do pênalti também, mas acontece, só acontece para quem está lá dentro. Mas eu fiquei muito satisfeito com a minha equipe. Hoje, se o Grêmio tivesse ganho, todo mundo estaria elogiando e muito a equipe do Grêmio. O Grêmio jogou muito, criou várias oportunidades e venceu a partida. Então, o que eu falei, só faltou o gol para coroar a apresentação da minha equipe de hoje. Olha, e o Eduardo Cudê também fez uma avaliação da derrota do Inter para o Fluminense. Ele explicou lá, eu não entendi muito o que ele falou. Quem sabe você entenda. Veja. No, creo que coincidimos en que el segundo tiempo no pudimos sostener lo del primero. Pienso que tiene que ver seguramente con la parte física. Pensábamos que íbamos a poder sostenerlo de mejor manera y con no poder sostener el resultado cuando lo abrimos, ¿no es cierto? Seguramente con el 1-0 a favor podríamos haber jugado más compacto y salir con espacio. Pero bueno, me parece que se hizo un partido después muy trabado, no lo he visto aún obviamente, se hizo un partido muy trabado, así todo, prácticamente no nos han chutado a la golería y bueno, esto, cuando el partido se vuelve trabado se define por detalle. Bueno, han cobrado dos penaltis y bueno, fue así como se decidió el juego, ¿no? Muito bem, meu amigo, mais informações do esporte, jornalbomdia.com.br/esportes para você. Agora aquele recado que todo mundo já sabe. Tá pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel? A Solar Imóveis é a melhor opção para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou tá procurando o local ideal para colocar sua loja, o seu escritório, por que não a sua indústria. Todas as opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar na Vida 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Intervalo e daqui a pouco eu tô de volta. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master, tá em casa. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular de forma mensal. É muito fácil. Acesse a loja do seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal.
clique em instalar e aguarde. Após instalado, clique em abrir. Ao abrir, essa imagem irá aparecer. Clique em login. Digite seu usuário e senha ou faça seu cadastro. Após o login e sua senha aparecerá assim. Clique em mais detalhes e faça o download do Bom Dia digital no seu celular. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime? Desde o ano passado, quem der causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. Para apresentar a vocês a loja O Planeta das Capas, que além de muitas variedades, tem o melhor preço da cidade. Só no Planeta das Capas você encontra as últimas novidades e os melhores produtos. Só aqui você encontra diversas capas por R$15 para qualquer modelo. Cabos para todos os modelos a partir de R$15. Linha completa de capas para tablets com preços imbatíveis. Pensou em capas e acessórios para celular? Lembrou o Planeta das Capas. Planeta das Capas, Avenida Maurício Cardoso 138 e Avenida 7 de Setembro, ao lado do Banrisul. O Centro Hospitalar Santa Mônica possui uma equipe de profissionais qualificados com estrutura moderna, equipamentos de ponta para prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças dos rins, bexiga, próstata e vias urinárias, incluindo laser e litotripsia, com desintegração de cálculos urinários, sem cirurgia e sem internação. Centro Hospitalar Santa Mônica, na Rua Itália, em Erechim. Fone 2107-0500 ou 3522-0500. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. Fala galera, tudo beleza? Para você que tem dúvidas sobre películas, hoje o Planeta das Capas vai tirar todas elas com a minha amiga Marina, é ou não é, Marina? Isso mesmo, Gabriel. Então hoje a gente tá aqui para explicar para vocês as diferenças das películas que a gente trabalha aqui na loja e a função de cada uma na proteção. Vou começar com a película mais simples que a gente trabalha aqui na loja, que é a película de vidro. Ela custa R$15, só que para esses novos aparelhos, que a maioria já vem com a tela curvada, a película de 15 ela já não é muito indicada por ela não ir até o final do aparelho dando total proteção. A gente trabalha com a película de silicone também, que é uma película que curva, que faz a curvatura do aparelho e que dá uma proteção total. Mas também temos a vidro curvada. A vidro curvada é como se fosse uma sobretela. Ela é 3D, fica como se fosse uma sobretela e dá uma maior proteção. Trabalhamos também com a Zeus. A Zeus, ela é a película que mais vai proteger teu aparelho. Ela é nanofield. E a vantagem dessa película é que ela não trinca, então a durabilidade dela é bem maior que as demais, além da proteção. Muito bacana. Agora, Marina, para quem tem o celular curvado, o que faz? Temos também a opção da película Curved Glass, que é o vidro curvado. Essa película é para aquela linha da Samsung que tem a tela curvada. Tem também de vários aparelhos da Xiaomi que estão vindo agora com as telas bem curvadinhas. Essa película aqui, ela não atrapalha no toque, sabe? Então ela protege todo o aparelho, vai até o final e dá total proteção. Então tá aí, ó. Ficou com dúvidas ainda sobre películas? Eu vou dizer pra você, vem pro Planeta das Capas. Não adianta procurar, só aqui você vai encontrar tudo em películas e também a questão da aplicação, que as meninas são feras. Vem pro Planeta das Capas em 2 endereços, na Maurício Cardoso e também na 7 de Setembro.
Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. O Ministério da Saúde quer saber como você está. Por isso criou o TeleSUS, para você se consultar sem sair de casa. Você acessa o TeleSUS baixando o aplicativo Coronavírus SUS. Tem também o chat online que você acessa aqui, saude.gov.br/coronavírus. Se preferir o WhatsApp, adicione 61 9938 0031 ou ligue de graça para 136. E não se assuste caso o Disque Saúde entre em contato com você. TeleSUS, consulta sem sair de casa. Internet para jogos, Creral Telecom. Para redes sociais, Creral Telecom. Para estudar, Creral Telecom. Para trabalhar, Creral Telecom. Para se divertir, Creral Telecom. Para os negócios, Creral Telecom. Para a família, Creral Telecom. A internet para o que você precisar. Creral Telecom. Lojas em Erechim, Getúlio Vargas, Sananduva e também agentes autorizados em toda a região. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra tá em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra tá em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular e ler a versão diária. Acesse a loja de seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalar, clique em abrir. Você então poderá adquirir a edição avulsa clicando em mais detalhes. Clique em comprar abaixo de não é assinante. Essa tela irá aparecer. Clique em continuar. Escolha a forma de pagamento. Após a aprovação, clique em baixar e leia o seu jornal Bom Dia digital diariamente. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E nós vamos direto agora com os destaques da coluna Pente Fino com o Rodrigo Finardi, em que o Rodrigo conversou com o Natan mais cedo. Vamos conferir. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito bem, vamos agora saber quais são os destaques da coluna Pente Fino com o jornalista Rodrigo Finardi. Boa tarde, Finardi. Tudo certo? Como é que foi o fim de semana? Foi dentro do hospital, mas tudo certo, já tudo resolvido. Já está melhor. Não era eu, eram pessoas da família no sábado, mas está tudo certo, graças a Deus, muito bem atendido. Menos mal. E voltamos ao trabalho, né? Tá certo. Vamos ver a tua coluna no fim de semana que trouxe destaque para o estacionamento rotativo que pode ter o segundo aumento do ano. Olha, recentemente eu trouxe aqui que num projeto de lei do Executivo, ele estaria prorrogando o pagamento da outorga tanto da empresa Gaurama, 1 milhão, e tanto da Estacione. A Gaurama é fixo, a Estacione é pelo que ela fatura. E cabe ressaltar, daí os vereadores votaram favorável pela
pela Gaurama e fizeram uma emenda substitutiva para trocar. Eles acreditavam que estacionamento rotativo, como era percentual, não deveria ter essa prorrogação para 2021. Cabe ressaltar que dos vereadores, 3 votaram contra, que é o Emerson Chelsky, o Ali Dalzotto e o André Jukoski. Esses votaram pela prorrogação, mas foram vencidos no voto, né? E o que se esperava aconteceu. A empresa e o contrato rege isso, quando está dando prejuízo, alguma coisa, ele pode pedir um reequilíbrio financeiro para o executivo. E cabe o executivo aceitar ou não. Já teve um aumento. É 20 centavos, não é muito mais. Não, já teve um aumento esse ano. Seria o segundo aumento do ano. Sim. Ele iria de 2,10 para 2,30 na área azul. É no mínimo 10%. Então isso dar uma discussão muito grande no final de semana, muito forte nas redes sociais. É um momento que ninguém quer aumento. O que eu sugiro aqui, eu não sei, esse é um brete que não precisaria acontecer. Se o vereador tivesse votado contrário. Todo mundo tem os seus argumentos. Eu vou trazer amanhã os pontos de vista de quem votou contrário. Então teve toda a repercussão no final de semana, mas é um aumento. Vamos ver como vai ficar, o executivo está vendo se vai dar um aumento ou não, tem que passar pela AGER, mas é uma coisa que não precisaria nesse momento. Ainda mais no período eleitoral para quem está... Tu acredita que quanto tempo mais ou menos vai demorar essa decisão? Eles têm um prazo legal, né? Eu acho que essa semana já vão ter uma posição. Eu espero, se é possível, fazer um novo projeto em cima. O ideal seria ter um novo projeto e prorrogar, para evitar o aumento. Entendeu? Ele não precisa pagar, então ele não precisa tirar do lucro dele essa parte e paga em 2021. Desde que em 2021 ele não faça um aumento acima da média. Então tem que tomar todo um cuidado. Tá certo. Três Arroios lança candidatura de situação. Depois de 8 anos, o Lírio Zarista, que era do PDT, hoje trocou de partido, está no PL, já está em 2 mandatos ele, né? E o governo, que daí é PL, MDB, PDT e Progressista, são 4 partidos já, lançaram os produtores rurais, o Carlos Burilho do MDB e Thiago Chefe do PL, que são os pré-candidatos, que vai ser homologado nas convenções partidárias, que começa dia 31 de agosto, vai até 16 de setembro. E 90 dias para a eleição aqui em Erechim, mas nada definido por enquanto. No sábado, dia 15 de agosto, setembro, tudo, faltam 90 dias exatos, né, quando escrevi isso no sábado. Sim. E a gente não vê assim, uma definição, tem muita conversa, tem uns nomes já meio certos, que eu vejo, tipo... Paulo Polis com o Flávio Tirella é uma chapa praticamente certa, porque você vê, né? Pode ser que mude, nunca se sabe com o desenrolar das coisas. E o grande questão está, quem vai ser o candidato do governo, eu acho que vai ser o Marcos Lando e com o Fabiani ainda, eu acho que isso, até por não ter tantas opções agora, para evitar ter 2 chapas, e eu acho que vai ter um terceiro grupo. PL, tem um grupo aí que se reuniu esse final de semana, estou tentando descobrir. Teve a reunião do PT, que é outra que não sabe que lado vai ainda. Ficaram de lançar candidatura própria, com nomes que ninguém conhece. Falaram até do ex-deputado, aí é que é a primeira vez que eu vou falar aqui, o ex-deputado estadual, Altemir Tortelli. Mas vamos ver, estou tentando falar com o Oda, vou ver se eu trago alguma coisa para amanhã. Ainda está indefinido e vai ficar para setembro. Vamos aguardar para ver, né? E a falta de ambição política no secretariado de Schmidt. Olha, cara... Aí a secretária é a Vanir Bombardelli, né? Então eu vou explicar o porquê a foto dela. Os secretários têm que se afastar 6 meses antes, né? Depois, com a mudança da eleição, ganhou uns 40 dias. A única que se afastou para concorrer foi a Vanir Bombardelli. Que vai para vereador. Pelo PSDB. Se fosse um homem na educação, não sei se iria, porque é fundamental os 30% do outro gênero, que se diz a lei. Todo mundo fala 30% de mulher, mas não é 30% de mulheres, é 30% do outro gênero. Pode ser 30%. Se tu botar 70% de mulher, tu é obrigado a botar 30% de homens. E o pessoal sempre diz que é mulheres, mas não é. Mas no caso, sempre é que tem mais homens que concorrem. Por que eu digo a falta de ambição? No primeiro mandato do Schmidt, quando ele era do PDT, ele fez uma nominata muito forte para vereador. Ele não se reelegeu, né, que foi o primeiro ano de reeleição em 2000, o Eloy Zanella ganhou a eleição. Ele fez 5 vereadores, o partido dele, o PDT na época. E dentre os mais votados, de 2 deles, o mais votado na época, que foi o Gilmar Febig, fez 1.500 e poucos votos, e Ana Oliveira, que era secretária de Cidadania, que fez quase 1.300 votos. E outros tantos que concorreram, concorreu o secretário de Habitação, concorreu, antes o secretário de Indústria e Comércio concorreu deputado, então vários trabalharam em cima. Mas agora tu não vê essa falta de ambição política. Normalmente o secretário é o cargo político da secretaria, que dá visibilidade e vai ajudar um prefeito ou a coligação na reeleição. É sempre importante a figura do secretário numa eleição. Eu acho que isso foi mal trabalhado nesse governo, muito mal trabalhado. Nós tínhamos o secretário de Meio Ambiente, concorreu a vereador na outra, ficou de suplente, o Cláudio Silveira,
E agora não concorre. Entendeu? Secretário de Obras. Então tem várias coisas que isso pode ter reflexo nas eleições, tu entende? E eu também botei assim, uma série de pessoas aqui, por exemplo, na última terça-feira, o Roberto Fabiani, que é o chefe de gabinete do prefeito, se licenciou, deve ser o candidato do PSDB. Teve também vários da Obras ali, o Elton Santarém, que é coordenador de segurança pública, o Carlos Magrão, do Parque de Máquinas, o Alisson Soares, diretor de esporte, o Edson Machado, assessor de imprensa, e tantos outros nomes que se licenciaram 90 dias antes. Então saiu, acho, uns 20 da prefeitura, até sexta-feira, que agora vai sair a exoneração deles, para concorrer a vereador. Né? Então, então essa é uma questão que eu quis ressaltar, que eu acho que faltou essa ambição política no secretariado do Chimbi. Bem, esses são os destaques de hoje, então? Já está planejando alguma coisa para a coluna de amanhã, não? As reuniões de final de semana, tem que descobrir, né? Nós temos a questão aí da bandeira, que hoje muda ou não muda, nós temos posicionamentos da MAL, tem muita coisa acontecendo que nós vamos ter que agora filtrar o que vai ser usado para amanhã. Eu quero descobrir em que pé que está as negociações políticas, se amanhã eu venho com nova informação. Isso todo dia muda, né? Sim. Não é o colunista que muda, são os políticos que estão mudando ali. Os acontecimentos. É que agora todo mundo é rei, todo mundo tem a melhor votação, todo mundo se valoriza, né? Que na verdade nem todo mundo tem tanto voto como acha que tem. Mas é do jogo, e é assim que funciona para ter uma melhor composição. E aquilo que eu digo, nunca ninguém, Natan, se tu fala em ideologia partidária, nenhuma estatuto e partido vai ler, vai achar que é ruim, né? Tu faz um estatuto bom, as suas defesas, o que tem que fazer. Mas em cidade pequena eu vejo que, e principalmente aqui em Erechim, não se discute ideologia política. Se discute uma maneira de vencer, não é importante ser esquerda ou direita, que poucos levam ao pé da letra isso. E nesse período nunca se discute plano de governo, se discute cargos, pessoas, infelizmente, né? Pessoas. Mas essa é a primeira parte do jogo e é assim, não sei quando vai mudar, espero que um dia mude. Né? Espero que um dia mude. Mas vamos aguardar aí os dias tensos que vem pela frente. Tá certo, Finardi. Obrigado, até amanhã. Até amanhã. Voltamos agora com o Leandro Zanotto. Muito bem, show de bola. Obrigado, Natan. A gente segue os destaques do Bom Dia de hoje, agora com o Bom Dia impresso e digital, na sequência com o Natan Bretenbach. Confira. Vamos agora saber quais são os destaques do jornal impresso e digital do Bom Dia, edição deste fim de semana, que trouxe na capa, infelizmente, a notícia de uma morte aí, né, do doutor Paulo Dias Fernandes. E também a R16 pode permanecer na bandeira vermelha. Na coluna do Rodrigo Finardi, ele fala que o estacionamento rotativo pode ter o segundo aumento no ano. E também nas mínimas e máximas do jornalista Igor Miller, ele traz destaque que caia na real. Na página 4, a gente tem os colunistas de opinião, e na 5, Santa Terezinha, 60% da obra do pronto-socorro já está concluída aqui em Erechim. Na página 6, a gente tem mais o fato da foto, e na 7, a região aqui da R16 pode permanecer na bandeira vermelha no mapa do distanciamento controlado. Olhos de Águia do Salus Locke traz destaque que é preciso discutir o que realmente importa. E na 9, a desigualdade no acesso à cultura. Os livros estão ficando cada vez mais caros, infelizmente. Tem o Espaço Pop e Covid-19. Pai e filho, imprescindível que a população faça a sua parte. Na página 12, a Secretaria de Saúde lá de Entre Rios lança uma campanha de amamentação e amplia a rede de assistência. O BD Saúde falou sobre os chás como suporte, os benefícios aí então também das plantas. Tem os outros destaques, né, do caderno, também um agosto branco aí. E faço pelo prazer e relaxamento, uma frase aí também em destaque, reportagem do Igor Miller na página 13. Tem os classificados do Bom Dia, também no caderno Pet, como ajudar o seu cachorro assustado com barulho. Saiba algumas orientações. Caderno Arquitetura e Construção falou sobre os jogos jogo de pratos, né, os utensílios que também podem ser usados aí na decoração da sua casa. Tem um caderno de variedades e na 23 a operação captura uma quadrilha que atuava no tráfico e roubo de veículos lá em Getúlio Vargas. Na página 24, o Grêmio confirma a venda de Everton para o Benfica e também no Brasileirão, a dupla Grenal, focada na terceira rodada. A gente teve o Ipiranga, né, que acabou vencendo o Londrina por 2-0 na Série C. Obrigado, Natan. Chegando agora o comentário do Igor Miller aqui na TV Bom Dia. Confira. A pandemia, o novo coronavírus continua tirando vidas. É importante frisar isso, a gente vem repetindo sistematicamente. Toda essa
pandemia não passou, esse problema gigantesco não acabou ainda. A gente tem que se cuidar, ter aqueles cuidados mínimos que são recomendados. E mesmo se cuidando, pessoas estão morrendo e continuam morrendo em Erechim, na região e no Brasil afora. Então, a colaboração das pessoas é importante. É importante que as pessoas... É difícil manter tanto tempo sem convívio social, enfim, ter uma vida normal, mas ainda temos que continuar fazendo o que está sendo pedido, e nesse caso todos nós temos responsabilidade. E deixar um pouco o egoísmo de lado, que nesse momento o que precisa ser é ter um pouco de sensibilidade para se solidarizar com quem já perdeu algum familiar e também ter sensibilidade para não se acumular. Obviamente que tu vai encontrar um parente ou outro, alguém, ou visitar uma mãe, um pai, ninguém vai deixar de fazer isso, porque é impossível. As vidas da gente estão totalmente amarradas, envolvidas, né? Tendo cuidados, mas a questão é o acúmulo, aquele acúmulo excessivo de pessoas, muitas pessoas no mesmo ambiente. Isso sim é complicado. Então, apesar, e todo mundo já está para lá de cansado e esgotado com essa situação, mas ela continua e a gente tem que se moldar a isso tudo e tentar viver dentro dessa realidade que aí está. Não tem o que fazer. Infelizmente, não tem o que fazer. E se não houver a colaboração das pessoas, mais gente, mais pessoas vão perder a vida. O que poderia, de certa forma, ser evitado. Então, temos que entender, fazer um esforço e continuar lutando, porque não deixa de ser uma luta contra essa pandemia e contra essa doença, até que não se tenha uma outra solução, né, que é a vacina, só não existe outra solução. A solução vai sair quando tiver vacina. Enquanto não tiver vacina, vai continuar assim. E não tem o que fazer. É higienizar, manter luva, usar máscara, higienizar, enfim, evitar o excesso de reuniões e tocar o barco. Não adianta. Essa é a nossa nova realidade e não se sabe até quando. É isso aí. Olha, depois dessa série do temporal, a gente viu os estragos causados aí na nossa região, impressionante, né, no temporal. Vamos ver como é que fica o tempo nessa segunda-feira, no início dessa semana, aqui no Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira tem risco de geada em áreas do centro-sul gaúcho. No norte e leste do Paraná, a previsão é de céu nublado e chuva frequente. Já nas demais áreas do noroeste do estado, tem predomínio de céu nublado, poucas aberturas de sol e chuva em alguns momentos do dia. Não chove nas demais áreas do sul e o sol predomina. O sol deve aparecer entre muita nebulosidade apenas no leste e norte de Santa Catarina. A mínima prevista em Florianópolis é de 14, a máxima é de 19 graus, mínima de 12 e máxima de 16 graus em Curitiba. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. O programa de hoje está ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com, viu? Olha, logo mais às 4h30 da tarde tem a coletiva com o governador Eduardo Leite, transmitida aqui pela TV Bom Dia, em que ele define se a região de Erechim seguirá ou não na bandeira vermelha. Fique com a gente, porque aqui você está sempre bem informado. Uma ótima semana para você, tudo de bom e até mais.